paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, com a lição de Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. A nossa lição de hoje é a lição 8, o reinado de Deus já teve início. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por este momento. Senhor Deus, neste momento queremos te agradecer porque estamos aqui, Senhor, para mais uma vez comentarmos a tua palavra. Nos ajude nesta noite, ajude os teus filhos que vão ouvir a tua palavra, abra as nossas mentes, nosso coração para recebê-la e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, desde já nós te agradecemos no nome do nosso querido e amado Jesus. Vamos à nossa aula de hoje. O nosso texto base está em Mateus capítulo 10, do versículo 5 até o 15. Vamos começar a ler a nossa aula, o nosso texto bíblico. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vemos aí o texto base da nossa lição. E agora, para a meditação da nossa lição, temos em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A nossa introdução. A primeira pergunta é: qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Vamos lá. A expressão reino dos céus aparece 34 vezes no Evangelho de Mateus, enquanto que a expressão reino de Deus aparece somente 5 vezes. Já os outros 3 evangelhos fazem uso frequente da expressão reino de Deus. Esse termo, reino de Deus, ou seja, reino, pode ser usado também em sentido figurado para se referir a um espaço que uma pessoa domine, por exemplo. Vamos dar um exemplo para a gente poder entender alguma coisa. Minha casa é meu reino. Ali todos devem estar de acordo com as minhas regras. Isso é uma expressão de reino. É o lugar, o espaço onde alguém domina. Agora, nós vemos que essa expressão, no caso dos evangelhos, Mateus usou essa expressão
reino dos céus ou reino de Deus. Ele usou mais a expressão reino dos céus. Por isso que diz que ela aparece mais vezes no livro de Mateus, 34 vezes. Reino dos céus. Por que não reino de Deus mais vezes? Porque nos outros evangelhos aparece reino dos céus mais vezes. Como Mateus, ele queria preservar a questão da cultura, da tradição dos judeus, por não querer se referir ao nome de Deus todas as vezes que ele escrevesse, para não se pronunciar o nome de Deus, porque para os judeus a palavra Deus é sagrada. Então, quando ele se referiu ao reino dos céus, era para não pronunciar Deus. Por isso que Mateus se refere mais a reino dos céus. Então, essa expressão, quando você vê nos evangelhos a expressão reino dos céus ou reino de Deus, ela é a mesma expressão. Então, não tem diferença, não há qualquer diferença entre essas duas expressões. Então, quando você lê, já está sabendo sobre isso. Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, a natureza do reino de Deus. Mas vamos ao questionamento ou à pergunta: o que é um reino? Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por um monarca. A gente vê que Israel, as nações onde Israel era circunvizinha, tinha os seus reis, tinha os seus territórios, e ali cada rei dominava o seu território. Então se trata de um reino. O que é o reino de Deus? É uma definição mais ampla e geral. É o reinado eterno e soberano de Deus sobre tudo. Então vemos algumas referências para dar uma ideia do que é um reino. Vamos até conferir nos Salmos. Salmos capítulo 103. Salmo 103 e o verso 19, que diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Essa é uma das referências que fala da palavra mais ampla, né? Deus domina todas as coisas. Então, quando a gente vê no sentido mais amplo a palavra reino de Deus, é porque Deus está no controle de tudo. Então nós vamos ver uma palavra mais, o significado da palavra reino no significado mais restrito, que diz assim, que fala de tudo que envolve a ação soberana de Deus na redenção de seu povo. Por isso inclui-se no conceito de reino de Deus a obra de Cristo, a realidade presente da igreja, as bênçãos da salvação e a consumação de todas as promessas na bem-aventurança eterna do universo redimido. Então, no significado restrito, é uma redenção, tanto da igreja quanto da natureza e, enfim, a realização de todas as promessas de Deus. Então nós vemos que o reino de Deus tem essa definição para a gente ter uma ideia do domínio de Deus sobre todas as coisas. Agora, o subtópico 1, temporal. O reino de Deus, ele é temporal e eterno. O reino de Deus, ele é temporal e eterno. Por que temporal? Porque teve um início. E quando foi esse início? Vamos ver em Lucas. Lucas capítulo 4. O reino de Deus teve início em Lucas capítulo 4. Dos versículos 14 a 21. 4, 14 a 21. Diz assim:
Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras de derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então nós vemos aqui que Jesus foi para a sinagoga e leu lá em Isaías, e já pulou para o 19, que diz assim, ou seja, para o 20, e diz assim: encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ali estava iniciando um novo tempo, era o começo do reino de Deus ali, porque Jesus começou a declarar o início do seu reino. Então por isso ele é temporal, porque teve um início. Agora, por que ele é eterno? Porque nunca terá fim. Aí a gente confere aqui em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, dos versículos 31 a 33, que diz assim: e eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí fala do seu trono eterno, que diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, a natureza do reino de Deus, ela teve início com Cristo, quando ele declarou o início ali na sinagoga, lendo o livro de Isaías, e ele é eterno porque nunca terá fim. O Senhor sempre existiu, sempre existirá, e o reino que ele implantou aqui na terra, que já teve seu início, ele nunca terá fim. Teve início, temporal teve início, mas não terá fim. Então nós vemos aqui o segundo subtópico da nossa lição, que fala que a natureza do reino de Deus, ele é material e ele é espiritual. Por que ele é espiritual? Porque começa de forma invisível. Lembra do nosso começo, que diz assim, a meditação diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que significa isso? Ele é espiritual, porque começa de forma invisível. Ele começa dentro do coração de cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Então ele é espiritual, porque primeiro ele vem e nos ajuda a compreender o que é o reino de Deus, o que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, qual a finalidade desse sacrifício. E quando nós o aceitamos como Salvador, a nossa vida começa a ter uma mudança, e a ética do reino de Deus começa a entrar em nossos corações. Então começa de forma invisível. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações, e aí Deus começa de uma forma espiritual a trabalhar em nossas vidas. Então ele é espiritual porque ele é invisível, começa dentro de nós. Por isso que diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Agora, de forma material, os sinais, os milagres. Então a igreja é chamada para tornar o visível o reino de Deus. Como assim o Senhor nos chamou para tornar o reino de Deus invisível? Foi a ordem dele. Se a gente lê em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, diz assim: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus.
Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então, por isso que ele é material. Porque quando se aceita Cristo como Salvador, tem que obedecer ao ídolo de Jesus. E alguém só vai compreender que nós somos de Deus a partir dos milagres. Os milagres acontecem, as pessoas estão vendo esses milagres e por ver esses milagres passam a acreditar que nós somos de Deus. Então por isso que é material também. As nossas ações, elas têm que ser expressas, sejam em oração para Jesus curar, seja também para fazer boas obras. Então o reino de Deus ele é material, ele não se restringe apenas na fé, ele também se amplia nas obras, seja ela para orar para Jesus curar ou para fazer boas obras. Agora vamos ao nosso terceiro subtópico. Presente, o reino de Deus. A natureza do reino de Deus, ela é presente e futuro. Por que presente? Porque envolve as bênçãos da salvação para aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. Então, quem aceita Cristo como Salvador, já começa a desfrutar das bênçãos da salvação. E só como é que nós sabemos que nós estamos desfrutando das bênçãos da salvação? Cada cristão que aceita Cristo, cada pessoa que aceita Cristo como Salvador, ele sabe do que tem desfrutado. Ele sabe do que tem usufruído. Então, envolve as bênçãos da salvação. Presente. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele é uma pessoa abençoada. E a gente, pela fé, a gente vai conquistando muitas vitórias. Isso já é um desfrute do reino de Deus presente. Futuro. Jesus disse que no futuro o reino de Deus será estabelecido. Isso em um mundo vindouro. Aí a gente sabe que Jesus vai vir e vai estabelecer o seu reino, que será no milênio, e aí ele vai poder realizar o seu projeto de governo no milênio. Agora não dá porque o mundo está no maligno e os homens, eles não estão querendo saber de Deus. Mas no milênio, quando ele, depois do arrebatamento da igreja, quando ele vier estabelecer, sim, aí o reino de Deus, ele é futuro por conta disso. E depois do milênio, ele vai estabelecer um reino eterno, que ele vai continuar governando. Você consulte aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 20, versículo 35. Gostaria muito de ler todos os versículos, mas por causa do nosso tempo, a gente não vai ter essa condição. O reino de Deus, segundo tópico, o reino de Deus na atualidade. Vamos lá. Primeiro subtópico, a expectativa israelita frustrada. Por que frustrada? Porque Israel, ele esperava o reino de Deus. Qual era a expectativa de Israel? Era que houvesse uma libertação política. E quando eles, na espera dele do Messias, eles queriam o domínio das nações. E o projeto de Deus para Israel não era dominar as nações. O projeto de Deus para Israel era evangelizar as nações e fazer Deus conhecido. Israel, ele torceu, vamos dizer assim, o projeto de Deus, deixou de entender a origem do projeto de Deus para Israel, e eles querem um rei político, eles não querem um rei espiritual. Mas acontece que, apesar da frustração de Israel, quando Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, Jesus vai reinar politicamente, que vai ser no milênio. Essa expectativa de Israel vai se realizar no milênio. Mas nessa primeira vinda de Cristo, era um reino implantado espiritualmente, sem coroa e sem bastão. Era com cajado, era com sandália nos pés. E Israel não queria esse rei. Queria um rei pomposo, cheio de glória. E Deus não veio como para reinar agora. Ele veio como Cordeiro de Deus, primeiro, para tirar o pecado do mundo, resgatar a humanidade do seu estado de pecado.
veio nos tirar das trevas para a sua luz, para depois ele atuar como rei único de todas as nações. Então era essa a expectativa de Israel. Deus, Cristo, o Messias, como um rei político. E Deus não tinha isso para Israel naquele momento. O reino de Deus já havia chegado, mas eles não perceberam, pois esperavam algo diferente. Como eu já falei, era assim que eles queriam o Messias, um rei. Mas Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus. Então se frustraram nessas expectativas. Segundo subtópico, inobservável e não localizável, mas real. Vamos ver o que significa isso. O reino de Deus já estava entre eles na pessoa de Jesus. A gente percebe que alguns judeus perceberam que o Messias tinha chegado, que já era a hora do Messias começar a reinar, mas a nação de Israel não percebeu isso. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quando ele diz os seus não receberam, era a nação. Deus, através de Abraão, queria que a nação o recebesse como o Messias, como o Salvador do mundo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Israel, ele não aceitou esse Messias. Então, ele não foi observado pela nação de Israel como o Messias. Agora vemos assim a realidade do reino é possível para todos os que creram e receberam Jesus em suas vidas. Então, localizável, ele era real. Jesus chegou para o mundo, não só foi para a nação de Israel, chegou para o mundo. Então, a realidade do reino é possível para todos os que creram. Então, nós o recebemos como Salvador. As gentes recebeu, nós que somos os gentios, quando aqui se refere, quando Jesus orienta que ele não pare no caminho das gentes, quando ele ordenou aos discípulos, era que ele não entrasse em contato com os gentios, mas pregasse o evangelho. E esse evangelho não foi recebido por Israel. Reino ou reinado de Deus? Então, todos aqueles que acolheram a mensagem do evangelho já estão sob o reinado de Deus. E o que é reinado? Reinado é o espaço de tempo em que reina ou reinou o monarca. Então, reino ou reinado? A gente sabe que reino, como a gente já definiu no começo, é quando é o espaço que alguém, é o território de um governo. E reinado é o tempo que esse rei está governando. Então, todos aqueles que acolheram a mensagem do evangelho já estão sob, ou seja, já estão sob a ação desse reinado. O Senhor já está atuando, esse reinado já está atuando. Então, por isso que é reinado. Reino ou reinado é o que diz aqui no nosso terceiro subtópico. Então, nós vemos que esse reinado já está atuando. Então, como esse reinado está atuando? Aí começa, quando alguém aceita Cristo como Salvador, o estilo de vida dele é diferente. Aqui, o estilo de vida dos que são orientados pela ética do reino de Deus tem como fundamento a obediência e a voluntariedade de Cristo. Esse reinado já está atuando e a gente vê pelos que aceitaram a Cristo como Salvador. Eles mudam de postura, eles mudam de opinião, eles começam a ter um estilo diferente, o estilo de vida desse reino. Quem é que orienta para que a gente mude de postura? Claro que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa responsável para nos orientar como é que deve ser o novo cidadão. Nós moramos aqui na terra, como o próprio Jesus disse na sua oração, nós vivemos aqui nessa terra, nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos passando uma temporada aqui. Desde o momento em que aceitamos a Cristo como Salvador,
a nossa cidadania passou a pertencer ao reino de Deus. Mas enquanto essa cidadania, enquanto esse reino, ele não se concretiza, ou Jesus vem para buscar a sua igreja, aí a gente está debaixo desse reinado, obedecendo a sua palavra voluntariamente. Hoje existe uma guerra espiritual das pessoas que não conhecem a Deus, ignoram a palavra de Deus, querem tirar a fé daqueles que já aceitaram desse novo comando. E o nosso comando é totalmente de Deus agora. Eu tenho que me guiar pela palavra de Deus. E sabe quem é que dá esse exemplo? É Cristo. Esse novo estilo de vida, essa ética que nos foi orientada para seguir, ela tem como fundamento a obediência à voluntariedade de Cristo. Jesus é a pessoa que nos dá a base da nossa fé, é o fundamento da nossa obediência. Então, por isso que a gente tem que observar e ler a palavra de Deus, porque é rica em orientação, para que a gente não se embarace com as coisas dessa vida e venha perder essa tão gloriosa oportunidade que é de pertencer ao reino de Deus. O terceiro tópico, o reino de Deus se completará no futuro. Primeiro subtópico, Israel. Apesar da rejeição de Israel, Deus cumprirá o que prometeu acerca da sua restauração. Há uma promessa em Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 12, dessa restauração de Israel, que fala da restauração. Haverá um cumprimento em termos de reino de Deus para o povo escolhido, entretanto não será na perspectiva política que eles ansiavam, mas na que Deus prometeu a Abraão. Então haverá essa restauração. Gostaria que você lesse no capítulo 11, do 1 até o 12, para você entender como foi essa promessa e essa restauração. Por esse tempo se cumprirá em termos de reino de Deus para o Israel, não na perspectiva política que eles ansiavam, mas na que Deus prometeu. Então nós vemos aqui, a gente pode até ler algum texto, capítulo 11 de Isaías, como é que Deus fala para Israel a respeito dessa promessa a Abraão, que diz assim, Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 12, que é o reino do Messias é pacífico e próspero. Aí diz aqui o primeiro versículo, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, não repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deleitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia, ovelha, viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Deixa eu ler logo o 12, lá no 11 diz assim, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão, de Siná e de Ramat e das ilhas do mar. E diz assim, e levantará um pendão entre as nações, concluindo, né? E ajuntará os desterrados de Israel,
e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Então nós vemos aqui a promessa de Deus feita para Israel, e essa promessa se cumprirá literalmente. Vamos lá. A igreja, segundo subtópico, o reino de Deus se completará no futuro. Primeiro, Israel, ele vai ter as promessas cumpridas, feitas a Abraão. Eles vão governar junto com Cristo no milênio. Agora, a igreja de Deus, do Senhor Jesus, aí diz assim: e qual o propósito de Deus em nos inserir na igreja, nos fazer povo seu? A gente sabe que existem 3 povos hoje considerados, os gentios, a igreja e Israel. Mas antes só existia os gentios e Israel. Então nós vemos que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele inaugurou a igreja. Então os gentios e os judeus que se converterem a Cristo, eles formam a igreja do Senhor Jesus hoje presente. Então, qual é o propósito de Deus em nos inserir na igreja? Nos fazer povo seu, só isso? Não. O propósito de Deus para a igreja é o mesmo propósito que ele teve para Israel no início. Israel, ele tinha que evangelizar o mundo e fazer as nações conhecerem Deus. Esse é o propósito maior para a igreja. Agora, o propósito de Deus, ele já se realizou. Ele se realizou quando a igreja foi formada. A igreja hoje tem como objetivo pregar o evangelho de Jesus e proclamar o reino de Deus. Foi assim que o Senhor orientou no texto bíblico em Mateus capítulo 21, versículo 43, falando da igreja expandir o evangelho, dizendo que fosse a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, pregar o reino de Deus e dizer que o governo, o reino de Deus é chegado. Então nós vemos também em Pedro, versículo 2 e 9. Então a igreja, o reino de Deus se completará no futuro para Israel, para a igreja e o mundo. Vamos ver o mundo agora. Quando falamos de mundo, precisamos lembrar dos 3, que é a terra, os habitantes e o sistema. Nós sabemos que com o pecado do homem, todas as coisas sofreram. Então nós vemos que a terra sofreu, né? A Bíblia diz que hoje a terra, ela geme, querendo a sua redenção também. Os homens e os animais também sofreram. A gente sabe que tudo isso será restaurado e o sistema também será restaurado. Então nós vemos aqui que é o mundo, que a palavra de Deus informa acerca de um tempo em que o reino de Deus será uma realidade completa, e então haverá a mesma harmonia que existia no Éden entre o Criador e a criatura. E o reinado de Deus por meio de seu Filho será sobre os 3 no milênio. Então o Senhor, ele vai restaurar a terra. A gente não vai ler, na nossa lição existem os versículos para consulta. Então o reino de Deus, ele vai cobrir esses 3, a terra, os habitantes e o sistema político, o sistema do mundo, todas essas coisas. Então o reino de Deus por meio de seu Filho, ou seja, mas após o milênio haverá um novo céu, uma nova terra, e apenas o ser humano será restaurado pela transformação. Então que Deus nos ajude, e a nossa conclusão é: o reino de Deus já é uma realidade na vida de todos aqueles que acolheram a mensagem do Evangelho. Enquanto Jesus não volta, vivamos de forma digna de cidadãos do reino dos céus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. E concluindo a nossa aula, eu convidei o irmão João para fazer a oração de encerramento, agradecendo ao Senhor por este momento agora da nossa aula. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade, né, irmãos?
e podemos estudar uma lição maravilhosa que fala sobre o aspecto do reino de Deus, né? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, pela Tua palavra que foi ensinada, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Evangelho, pelo qual nós fomos resgatados da condenação eterna, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ter o Senhor na nossa vida como nosso Senhor e como nosso Salvador. Meu Deus, eu te peço uma bênção toda especial sobre a vida de cada aluno, Senhor, sobre a vida da professora Meire, Senhor, que passou esta lição de uma forma toda especial, com a unção e a graça do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Abençoe a todos. Abençoe o nosso pastor presidente, José Osvaldo. Abençoe o pastor Herman, o pastor Mingardo. Enfim, todo o teu ministério, Senhor. Visita todos nós, os teus servos aqui na terra. Em o nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.